A gente estava falando muito sobre a espiritualidade da criança, de desenvolver essa espiritualidade. E, de novo, um contraponto dos adultos. A gente vê muito relato de adultos falando sobre perseguição e ataques espirituais, sobre áreas da vida que são mais sensíveis a caírem no pecado, e como essa espiritualidade é tão importante. E eu acredito, Fernanda, que o mundo espiritual é muito maior que o mundo natural, e que para os cristãos a gente tem que ter um foco nisso, a gente tem que resguardar mesmo. E como que a gente lida com essa espiritualidade da criança? Elas também sofrem esses ataques espirituais, elas também têm áreas da vida que são mais suscetíveis ao pecado. Como que a gente lida com a espiritualidade? E só um adendo, que é uma dúvida que eu tenho mesmo. Porque a gente ouve muito de... não, fez alguma coisa para tal família. Se não vigiar, vai atingir a criança primeiro, porque ela é também, tipo assim, fez uma macumba para a família do fulano. Se os pais estão fortes, tem que tomar cuidado com a criança, porque a criança é a parte mais fraca da família, porque ela não tem desenvolvimento espiritual. Então, por tudo que a gente conversou, não faz muito sentido, mas a gente ouve muito isso. Isso é um fato? Isso realmente acontece? Então, vamos lá, pegar um pouquinho das duas. Vamos lá, aos poucos. Primeira questão, né? Essa questão desses ataques espirituais e tudo mais. Se a gente entende que a criança, ela tem essa questão espiritual, que ela precisa desse lado positivo, ela também vai ser atacada pelo lado negativo, né? Porque não adianta. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente não está só vivendo ali sujeito a coisas boas. Quanto mais a gente se envolve nisso, quanto mais próximo de Deus a gente está, quanto mais diferença a gente faz, mais o lado ruim da força vai querer nos impedir. Né? E uma questão muito prática disso são os dois maiores libertadores da Bíblia, que é Moisés e Jesus. Duas pessoas destinadas a libertar o povo de Deus, né, da escravidão. E aí, o que aconteceu? Tanto com Moisés quanto com Jesus, quando eles eram crianças, eles passaram pela questão de um decreto que teria que matar todas as crianças que fossem da idade deles. Por quê? Era porque eles eram homens que iam impactar o mundo para sempre, e o diabo sabia disso. Então, se matasse eles desde que eles eram crianças ali, aquilo não viria a acontecer. Só que Deus já tinha todo o plano ali arquitetado, e eles não morreram, eles se salvaram. Mas desde bebê, Jesus e Moisés, eles foram atacados para que eles não cumprissem o propósito deles. O diabo sabe que todos nós nascemos com uma missão. Todos nós nascemos com um propósito. Além da grande comissão de ir e fazer discípulos, todos nós temos um chamado específico. E desde criança nós podemos servir. E assim, por mais que muito crente não saiba disso, o diabo ele sabe. Então ele vai querer atacar sim a criança. Ele vai querer atacar a infância, né? Quantas coisas recentes que a gente está vendo aí de ataque à infância, né? De erotização das crianças, adultização das crianças. Quantas coisas ruins a gente vê acontecendo. E tudo isso, por mais que às vezes pareçam só ataques políticos, ataques ideológicos, são ataques espirituais. Então, tudo isso faz parte, sim, de um mundo espiritual, né? A gente entende que a gente vive num mundo espiritual e tudo isso faz parte de um contexto espiritual. Então, às vezes, a gente não percebe, mas o tempo todo o inimigo, ele tá mesmo atacando sobre as crianças, porque eles sabem a potência que as crianças têm. E as crianças são muito moldáveis, muito Muito. Né? Então, assim, essa fase da criança, que o cérebro dela ainda não tá totalmente maduro, é uma fase que é muito boa para aprender. Só que, da mesma forma que é muito boa para aprender pro lado bom, é muito bom para aprender pro lado ruim. Então, por isso que a igreja ela tem que se preocupar, os pais precisam se preocupar em ser as pessoas de referência, porque o mundo vai estar o tempo todo, das mais diversas formas, atacando as crianças. E isso numa forma geral e também em formas mais individualizadas. Por exemplo, eu quando era criança, eu tinha muito pesadelo e eu tinha muita visão. Muito, muito, muito mesmo. Às vezes tinha vezes que eu estava tendo essas questões no meu quarto e na mesma noite os meus pais estavam lá no quarto deles também. Questão espiritual, batalha espiritual. E eu tenho isso desde criança. Então, assim, para nos desestabilizar, para nos dar medo, para nos paralisar. Então, o diabo ele vai olhar assim, fez 18 anos, vou atacar nessa vida, agora está pronto, maior de idade. Não importa. E ele sabe que, desde que a gente nascemos com um propósito. Então, ele vai, sim, investir contra essas crianças. E nessa questão dessa questão do lado mais fraco, do lado mais fraco, né? A gente sabe que, assim, os adultos, a família... Todos os adultos, eles são responsáveis por uma criança. Se a gente está aqui num ambiente que os pais não estão, mas tem crianças, nós somos os responsáveis por aquelas crianças. Então, os adultos, eles sempre vão ser os responsáveis por aquelas crianças. Só que,
ser responsável por alguém não quer dizer que aquela pessoa ali, ela é um ser assim... não Inapto importante a nada, é uma ameba, não quer dizer isso. Quer dizer que existem muitas responsabilidades, aquela criança ainda não tem todas elas e ela precisa de ajuda. Só que ela já é um ser, e ela já é um ser espiritual. Já é um ser que tem alma, corpo e espírito. Um ser que já tem vivências, um ser que já tem experiências. Né? Muitas pessoas falam, as crianças são uma folha em branco. Gente, as crianças não são uma folha em branco. As crianças têm vivências, as crianças têm experiências. Chega uma criança para nós de 4 anos, ela já tem vivência, ela já tem experiência, ela não é uma folha em branco. Então, esses ataques à família, aconteceu tal coisa e tudo mais, os pais, eles são sim, eles têm uma autoridade sobre os filhos, né? Uma autoridade espiritual, uma autoridade no mundo mesmo, né? São os responsáveis por elas, mas... Às vezes, se tem uma criança, igual aquele caso lá, só a criança ir na igreja e a família é toda avacalhada, a criança, ela tá ali na espiritualidade dela. Os pais estão ali na vida avacalhada, mas a criança tá na espiritualidade. É aquela questão que eu contei também do aglomerado da Serra. O pai nem sabe onde que tava, a mãe totalmente perdida, o filho tava ali tendo a experiência dele com Deus, né? Então, assim, o que a gente sempre quer para a criança é um lar de harmonia, é um lar em que todos conheçam a Cristo, é um lugar onde que ela se sinta bem, né? Que não tenham ataques aos pais. O cenário ideal, O cenário ideal, mas a gente sabe que não é sempre assim que acontece, né? Então é mais um ponto para a gente sempre estar preparando aquela criança. Agora, a criança, né, não teve investimento de ninguém, não foi ensinada sobre nada, ela vai ficar mesmo ali, no meio do olho do furacão, perdida, no tiroteio. Então a gente precisa sim investir nessas crianças, acompanhá-las de perto, caminhar com elas, né? Na verdade, isso é até um papel dos pais, mas que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Mas a gente trabalha com o ideal, né? Com a família ideal. Mas a gente sabe que nem sempre é isso que acontece e por isso que a gente tem que trabalhar essa espiritualidade da criança. Querendo ou não, a salvação ela é individual, né? Não é porque os pais são de tal jeito que o filho vai ser de tal jeito. Então, a salvação é individual. Independente do que está tendo um processo ali com X pessoa, a outra pessoa, ela é um membro. É um corpo só, mas ela é um membro, ela é importante. Então, a salvação é individual. Às vezes, os pais não foram salvos, mas a criança porque a salvação é individual. Então, assim, são muitas questões, porque é difícil mesmo a gente desvincular as crianças dos adultos, porque elas são dependentes dos adultos, né? Igual, quando a gente trabalha com o Ministério de Crianças, a gente nunca está trabalhando só com as crianças, é sempre com a família da criança. Por quê? Porque a criança tem que ter um responsável por trás. Então, sempre envolve a família muito assim. Mas a gente sempre tem que lembrar, a salvação é individual. Cada pessoa é uma, cada pessoa é única para Deus. E sempre trabalhar nesse ponto. E nem sempre o contexto vai influenciar a criança. Eu tenho experiência própria. Os meus pais, eles nem sempre foram convertidos, a gente não tinha uma vida de espiritualidade na igreja e tudo mais. A gente acreditava, mas não praticava. Então, quando eu era pequena, eu sempre tive experiências com sonhos. Eu sempre fui uma criança que sentia muito, que tinha muitas visões, muitos sonhos. E, ao mesmo tempo, tinha muita paralisia do sono. Então, assim, eu ficava desesperada. Meus pais achavam que era coisa da minha cabeça, que era só um pesadelo. Mas não, hoje eu reconheço que era a minha espiritualidade sendo aflorada, desde quando eu era pequenininha. Então, quando isso acontecia, mesmo a gente não sendo cristão, eu orava. Do meu quarto, era eu e minha irmã, eu ajoelhava lá pequenininha, com 5 anos. Eu pedia, papai do céu, tira esse sonho de mim, papai do céu, me protege. Então, eu já tinha consciência de que Deus poderia me ajudar, mesmo não sendo ensinada na minha família, porque nós não tínhamos a prática de orar. Então, eu não precisei que os meus pais me falassem quando acontecer isso. Ora, eu já tinha me ligado disso. Então, a criança, ela é inteligente. Ela consegue perceber quando aquilo é um pesadelo e quando aquilo é algo a mais. É claro que é muito importante ter pais que ensinem ter o uma caminho ajuda, certo, né? ter um caminho. Mas, às vezes, as crianças são inviabilizadas. Elas duvidam muito, os pais duvidam muito da criança. Eu falava e eles não acreditavam em mim. Se dependesse deles, você não teria ia ficar esse mesmo quadro para sempre. Pra sempre. E graças a Deus, eu orando, e eu via que Deus trazia um conforto pra mim. Então, eu comecei a ter a prática de oração. E eu creio que, assim, que foi o meu primeiro encontro com Deus. O primeiro passo, né, pra vida espiritual. Não foi precisada ser levada à igreja, porque Deus já tinha me tocado antes. E aí, foi só um processo mais facilitado para que eu fosse até Jesus e me convertesse. Mas isso foi bem depois, eu já era adolescente. Sim.
Pode falar. E é muito legal, porque, por exemplo, a minha mãe também, ela começou a ir pra igreja na igreja católica, mas a minha avó não ia, meu avô não ia, ninguém da família ia. Ela acordava todo dia não, né? Todo domingo, 7 da manhã, sozinha, arrumava, e ela descia sozinha pra ir ver a missa, pra fazer acho que é crisma dela. Tudo que ela tinha que fazer lá na igreja católica, ela participava do louvor criança, do coral. Então, ela sempre teve essa sede de Deus. E ela foi a primeira a conhecer o evangelho, a primeira que aceitou Jesus e quem levou a minha avó para a igreja. Então, assim, foi através da vida dela, desde a infância, de alguma forma, o espiritual dela ter sido aflorado, de alguma forma isso nasceu, essa vontade nasceu nela e ela foi. E aí ela não saiu. Sim, porque assim, se a gente fala também que sempre depende dos adultos, a gente tá falando que o adulto é a ponte entre a gente e Deus e não Jesus. Sim. Jesus é a ponte, né? A gente tem acesso a Deus através de Jesus ali, o Espírito tá em nós. Então a gente não precisa de um ser humano, né? Isso já ficou lá no passado, já passamos dessa fase, graças a Deus, que tem que ter um homem para nos fazer ligação até Deus. Não, né? Jesus já veio, já rasgou o véu, já é a nossa ponte. Então a gente sempre traz o papel do adulto como alguém que vai instruir mesmo, né? Estimular, sabe? Como alguém que já está mais avançada espiritualmente, mas a criança ela não depende do adulto nessa questão espiritual, né? Não é uma dependência para ela falar com Deus, para ela ter espiritualidade com Deus, senão a gente está colocando o adulto com esse papel de Jesus, que não é o papel do adulto, e uma condição, né? Exatamente. Então, assim, quantas crianças, né? Quantos adultos, por exemplo, não foram salvos lá, tava tomando banho, teve uma experiência, tava lavando roupa, teve uma experiência, e as crianças também, tava na escola, teve uma experiência, tava sei lá onde, teve uma experiência. Então, assim, tudo que a gente fala, a gente não pode pôr numa caixa, né? A gente não pode, dessa forma com todo mundo. Não, os adultos, eles estão sempre como um apoio, mas a dependência espiritual do relacionamento da criança com Deus é Jesus, é o Espírito Santo. Nunca vai ser um outro adulto, né? Terceiro. Temos exemplos assim disso. Não, e é interessante isso, porque a gente vê, igual quando a gente estava falando dos ataques, o mundo ideal seria a família estruturada, a criança crescer nessa família, ser ensinada, instruída. Esse seria o mundo ideal, porque, infelizmente, existem casos, mas existem muito mais casos do contrário, que são famílias desestruturadas, Sim. Cresce uma criança desestruturada, um adolescente desestruturado, vira um adulto desestruturado. Então, é lógico que existem casos de uma família desestruturada, lá a criança floresceu. Mas se essa criança, mesmo florescida, tivesse tido o estímulo, ela tinha tido um potencial muito maior. Com certeza. Então, a gente vê, por mais que às vezes dentro da igreja a gente não vê a importância das crianças, mas o diabo ele é muito astuto e ele vê essa importância. Porque é o lugar que ele mais ataca é a família. E ele sabe que destruindo uma família, ele não destrói a família, ele não destrói os adultos, ele destrói tudo que vai vir depois. Sim. Então, assim, a vida da criança... eu acredito que você sentiu muito isso quando você foi no aglomerado. Com uma família desestruturada, é uma coisa, assim, muito difícil. Porque a gente não viveu isso. Então, a gente conseguir entender e aconselhar essa e outra ajudar, realidade é muito. Você vê uma criança tendo uma maturidade pra viver uma coisa que você, se fosse a sua mãe fazendo, você não teria maturidade pra viver isso. Então, assim, é uma situação muito complicada. E o diabo, ele percebe isso, que muitas das vezes dentro da igreja não é percebido. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento às nossas crianças. Sim. Que é como você fala, elas não são o futuro da igreja, elas são a igreja agora. Isso, elas são o hoje. Elas vão estar lá no futuro também, mas desde hoje... Elas já são. Já são.